E fala, meus bitcoiners, vamos para mais um ano de análise do mercado cripto. Esse é o primeiro vídeo do ano que eu vou fazer analisando o mercado, né? Eu já fiz um vídeo esse ano falando sobre as perspectivas macroeconômicas e projeções fundamentalistas do Bitcoin para o ano de 2023, mas a análise mesmo, essa é a primeira e tem bastante coisa acontecendo, tá? A gente teve uma alta do Bitcoin, de todo o mercado cripto aí ao longo das últimas horas, o Bitcoin rompendo os 17 mil dólares, possivelmente confirmando. Enquanto isso, a gente tem uma semana muito tensa com dados macroeconômicos e indicadores fundamentalistas que podem reverter essa alta e podem trazer volatilidade para o mercado. Então fica comigo que logo depois da vinheta eu vou explicar exatamente o que está acontecendo e o que pode impactar essa semana nos seus investimentos. E se você tava com saudade, eu tava morrendo de saudade de gravar vídeos aqui, eu tirei uma semaninha de férias, mas estamos de volta aqui à nossa base, o mercado não para e a gente também não. Então eu tô com o calendário econômico aberto aqui do site Investing e ele mostra eventos macroeconômicos que podem impactar nos seus investimentos. E atualmente o que está mais impactando são eventos dos Estados Unidos. Então a gente vai ter na terça-feira, dia 10 de janeiro, ou seja, amanhã, às 11 horas da manhã, o discurso do presidente do Banco Central, Jerome Powell. Isso é extremamente importante porque ele pode dar um norte, ele pode dar pelo menos uma pista do que o Banco Central americano está esperando, está de olho aí para o ano de 2023, para as próximas reuniões do FONC. Fatos cujo qual vem impactando de forma muito direta o mercado de renda variável do mundo inteiro, uma vez que os Estados Unidos é a maior economia do mundo. E também quinta-feira, dia 12 de janeiro, vai ter um evento extremamente importante às 10h30, que é a divulgação do IPC, o Índice de Preço do Consumidor, que vai basicamente medir a inflação aí do mês de dezembro, a inflação de 2022, o que aconteceu nesse final de ano, tá? Isso é muito importante mesmo. Sem falar que a gente ainda vai ter os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que vai medir quantas pessoas estão desempregadas nos Estados Unidos. Isso eu vou falar mais a fundo na própria quinta-feira, tá? Mas vocês podem esperar porque provavelmente a gente vai ter volatilidade. Uma coisa também que é bom ressaltar, a gente tem nesse site o monitor de taxa de juros do Fed, porque tudo isso que eu estou falando vai influenciar na taxa de juros. A taxa de juros é uma medida que o Banco Central impõe para conter a inflação. Ele vai aumentando os juros, evitando com que as pessoas gerem crédito, tomem empréstimo e, consequentemente, isso dá uma contida na inflação. E a gente tem que a maior parte das pessoas elas estão esperando o aumento de 25 basis points, né, 0,25%. Na taxa de juros. E é uma coisa que eu acho que os investidores eles estão muito bullish com relação a esse aumento, já estão acreditando fortemente no soft landing. A gente veio de um histórico aí de vários meses, se eu não me engano foram 6 meses ou 5 meses consecutivos de aumento na taxa de juros, só aumentando, em especial nos últimos de 2022 a gente viu um aumento de 75 pontos base, onde o Fed ainda estava preocupado com essa questão da taxa de juros e com a própria inflação. Então, na última reunião que aconteceu no começo de dezembro, eles aumentaram em 50 pontos base, ou seja, eles que vinham em um histórico aí de mais ou menos uns 3 meses aumentando 25 pontos, aumentando 75 pontos base, e eles diminuíram 25%, 0,25%, chegando nos 50 pontos base. E agora os investidores eles já estão esperando um aumento de 25 pontos base, ou seja, estava em 75 na última reunião, estava em 75 por 3 meses consecutivos. Na última reunião abaixou para 50%, os investidores estão esperando que já nessa abaixe para 25%, o que ao meu ver é muito complicado. O que vai definir isso são justamente esses indicadores, principalmente o IPC, que vai sair na quinta-feira. Então, quando sair os dados do IPC, se eles vierem diferentes da projeção aqui, muito provavelmente a gente pode ver volatilidade e esse termômetro aqui da taxa de juros pode inverter o sentimento e a visão dos investidores e logo a gente pode ter uma precificação desse aumento, certo? Vou falar em mais detalhes mesmo, já tendo falado bastante agora quando acontecer. Nosso order book, eu vou passar nele de uma forma mais rápida, porque hoje eu quero passar no Tensor Charts, tá? O nosso site lá de análise do livro de ofertas também. Mas o que acontece, pessoal? A gente tem uma força vendedora aqui de curto prazo, porque a gente teve uma alta muito grande. Novamente, os 18 mil dólares continua sendo a nossa maior resistência, porque é onde a gente deixou um topo extremamente importante, com uma rejeição muito forte.
18 e 18.500, daí para cima, números redondos psicológicos começam a ser pontos de resistência. E a gente tem aqui uma força compradora de curto prazo, né, obviamente, mas eu não consideraria isso como um suporte, e sim a região dos 16.600 e 16.500. Esse sim é o nosso suporte aqui de curto prazo, que era uma região que antes estava segurando de resistência e agora, né, a gente rompeu, provavelmente vai segurar de suporte. Mas o Tensor Charts mostra pra gente um fato bem interessante, né, muito importante mesmo, que é essa força vendedora aqui que vem segurando o preço. Olha só o tanto de tempo que a gente tem ordem aqui nessa região dos 17.300. Eu acho que esse site ele é um pouco pesado, então trava aqui com o gravador aberto, câmera, microfone, enfim, dá uma travada, mas já carregou aqui. A gente tem muita ordem aqui, na verdade uma ordem com vários bitcoins aqui nos 17.300 e também nos 17.500, tá? Muito cuidado com essas regiões porque elas têm pessoas, têm baleias, instituições querendo vender. E no lado contrário não tem tanto, observa que não tem tanta instituição com ordem para segurar o preço aqui em cima. As instituições elas estão trabalhando na ponta vendedora, então muito cuidado com essa alta. Olha só, a gente teve essa alta que teve essa ordem, na hora que começou a bater essa ordem, eles cancelaram, então a gente teve stops, liquidações e volatilidades com esse rompimento. Olha só, começou a ter um pouquinho de volatilidade, a ordem segurou. Assim que essa instituição viu que o preço podia continuar, cancelou a ordem, estopou e liquidou todo mundo e saiu distribuindo seu capital. Essa instituição estava fazendo a mesma coisa, na hora que viu que passava, cancelou a ordem e deixou a volatilidade comer. Então vamos ver se essa instituição ela vai ter muitos tokens, muitos bitcoins aí para segurar essa região de preço dos 17.300 ou se ela vai cancelar para deixar ter mais liquidação para cima. Isso também é muito importante da gente ficar de olho. E talvez por conta dessa ordem gigante aqui, a gente esteja criando uma certa resistência aqui nos 17.300, tá? Vamos passar aqui no nosso gráfico rapidinho. E para começar o gráfico, né, eu vou remover tudo isso aqui. E vamos lá, vamos passar um briefing de tudo que está acontecendo no Bitcoin. A gente está numa tendência de baixa, ou seja, a gente está fazendo topos e fundos descendentes desde do topo histórico em novembro de 2021. Então a gente vem fazendo topos e fundos cada vez mais baixos. E isso estipula uma tendência de baixa. A gente vê que a região das médias, né, a região aqui da EMA 12 e da EMA 26, elas estão segurando o preço, né, em especial a EMA 12 é um toque aqui, olha só, bate na EMA 12 cai, 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 e agora a gente está chegando novamente próximo à nossa EMA 12, que é um ponto forte de resistência. Outra coisa, né, desde que a gente teve aquele crash da FTX, essa pernadinha de alta, né, essas leves retomadas, respiradas no preço que a gente tem, elas não estão acontecendo com volume. O volume está sendo cada vez menor, o que mostra no longo prazo como que o mercado ele segue bearish, tá? Ele ainda continua acreditando em quedas. Se a gente olhar no gráfico diário agora, a gente tem esse topo importante aqui na região dos 18, né, 18.300 especificamente falando, mas a região dos 18 toda vai ser de resistência. E a gente tá sim numa região de resistência, olha só, o tanto de topinho que a gente tem a partir de aqui, ó, topo, que também é uma região de topo, aqui a gente teve rejeição. Então a partir de agora, galera, muito cuidado com compras, porque a gente está numa região onde as pessoas elas estão tendenciosas à venda, ok? Voltando na Fibonacci que eu tinha traçado aí ao longo das últimas semanas, né? Eu tracei desde esse topo até esse fundo, a gente estava segurando muito bem próximo à região de 382, rompemos, tivemos fechamento muito bom, provavelmente, né? Todo esse movimento ele vai gerar uma retração. Tá? E nessa retração a gente vai ficar de olho para entrar. Eu vou falar um pouquinho mais nas considerações finais, mas a maior probabilidade é que a gente faça um fundo ascendente e venha retestar essa região aqui mais acima, tá? Essa região aqui de rejeições para ver o que acontece. No semanal, que é outra parte também que eu queria voltar, porque é importante ressaltar isso, na tendência de baixa, também fizemos um fundo ascendente, e se a gente fizer um topo descendente contra essa sombra deixada, a gente provavelmente vai começar uma consolidação aqui, olha só, no gráfico semanal. Isso pode se estender por várias semanas, né? É o famoso triângulo simétrico. Então muito cuidado com esse padrão, e como a gente ainda está numa tendência de baixa, provavelmente esse padrão aqui pode ser que ele acumule para romper para baixo, tá? Então por conta disso eu ainda estou bastante dolarizado e falo mais.
eu vou aproveitar essa pernadinha de alta para fazer algumas parciais, liberar mais capital, seja para entrar em um fundo ascendente e abaixar meu preço médio, ou então para ter dólar disponível caso a gente tenha um rompimento desse padrão, tá? E tudo isso vai depender do nosso sentimento do mercado. O sentimento do mercado, ele mostra que desde que a gente fez aquele fundinho aqui na região, olha só, dos 16.600, que inclusive é o nosso suporte de acordo com o livro de ofertas, só está tendo menos compradores e mais vendedores. O pessoal está shortando o Bitcoin, tá? E isso dá liquidez para caso a gente queira ver uma continuação do movimento de alta, ele aconteça. Por isso que as instituições elas estão cancelando as ordens. Tem muita gente shortando, ela cancela essas ordens, esses shortadores vão ser estopados, vão ser liquidados, e aí elas conseguem melhorar o seu preço médio de venda. Então uma instituição que estava querendo vender aqui nos 17 mil dólares, ela estava fazendo uma pressão vendedora. Se ela cancelou essas ordens, o preço ele foi lá para cima e ela consegue redistribuir essas ordens em níveis muito mais altos. Então ela vai conseguir vender ainda mais caro, enquanto as sardinhas que estão shortando vão ser estopadas, liquidadas e trazer toda essa liquidez aí para o mercado, tá? Tanto que a gente vê liquidações, né? Então olha só, vou marcar onde que o pessoal está sendo liquidado. Vou fazer umas bolinhas aqui, olha só, onde em pontos de liquidação, e vocês vão ver que esses pontos de liquidação, eles são justamente esses pontos aí de rompimento, né? Então olha só, quando a gente teve movimento explosivo, volatilidade, a gente teve liquidação. Movimento explosivo e volatilidade, a gente teve liquidação. Movimento explosivo e volatilidade, a gente teve liquidação. E o mesmo pode acontecer nesse topo aqui, caso as pessoas continuem shortando, tá? Então muito cuidado com liquidações, tá? Com alavancagem, esse tipo de coisa. E considerações finais, e o que eu tô de olho? Realmente é uma região para quem está muito exposto, buscar pelo menos uma parcial, né? Igual eu falei, o nosso fundo prévio está aqui nos 16.300. E a maior probabilidade, olha só, a gente rompeu esse topo, a gente está numa região de resistência, é que a gente deu uma corrigida, mas como a gente puxou muito aqui para cima, a gente já rompeu o nível de 382 de toda essa pernada aqui, olha só, essa pernadinha que a gente rompeu, o nível de 382, a maior probabilidade que a gente faça um fundo ascendente contra essa mínima dos 16.300. Então é nesse fundo ascendente que eu vou estar esperando para comprar um pouquinho mais de Bitcoin. Igual eu falei para vocês, eu estou muito dolarizado e no curto prazo fazer essas operações de comprar fundo ascendente, vender movimentos de alta, abaixa o meu preço médio, né, e me expõe aos poucos ao Bitcoin, porque assim, caso aquele cenário que eu falei para vocês no gráfico semanal, essa possível consolidação que está se formando, rompa para cima, eu vou estar me expondo em Bitcoin dentro dessa consolidação e vou estar pegando esse movimento. Agora, caso rompa para baixo, eu vou estar baixando meu preço médio. Se eu tomar um stop, seja ele aqui ou seja ele aqui, vai ser ótimo para mim, porque meu preço médio ele vai estar abaixo desse stop, porque eu estou comprando embaixo, vendendo em cima, comprando embaixo, vendendo em cima, e vou estar dolarizado para estar pegando Bitcoin ainda mais barato. Essa é a estratégia que eu venho adotando desde que começou essa tendência de baixa aqui lá em novembro de 2021, e mesmo com o mercado caindo, eu venho aumentando cada vez mais a minha quantidade de Bitcoin, sempre gerenciando meu risco e também protegendo o meu capital, beleza? O vídeo de hoje, a primeira análise do ano foi essa, eu espero que você tenha gostado, e se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante, me segue nessas redes sociais que estão todas aqui em cima para você não ficar por fora de nada. Lá eu posto muito conteúdo além de análises, né? Eu posto várias dicas, eu posto tutoriais, eu posto conteúdo para quem é iniciante, não sabe nada de Bitcoin, explicando Bitcoin do zero, tirando dúvidas. Então é muito importante você me seguir nas redes sociais. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo dia, uma excelente semana. Amanhã tem vídeo de novo. Valeu, galera. Tamo junto.